Graça e paz. Resumo do capítulo 9 do volume 3 do livro O Homem Espiritual, de Watchman Nee, da editora Betânia. O corpo do crente. Precisamos ser inteiramente saudáveis na intuição, na comunhão e na consciência do nosso espírito. Intuição, comunhão e consciência do nosso espírito. Precisamos ter a emoção, a mente e a vontade da nossa alma inteiramente renovadas. E precisamos que o corpo esteja restaurado e são. Só assim seremos cristãos espirituais. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros na vinda do nosso Senhor. Maranata! Vem, Senhor Jesus! O Espírito Santo e o corpo. Quando nos convertemos, o Espírito Santo passa a morar em nós e vivifica nosso espírito. Mas nosso corpo continua morto por causa do pecado. Só quando Jesus voltar é que teremos a redenção do nosso corpo. Atualmente, o pecado foi expulso do espírito e da vontade, mas não foi eliminado do corpo. Nosso corpo está morto espiritualmente, porque está caminhando para a sepultura. Ele se opõe e luta contra o Espírito Santo. O Espírito Santo conduz nosso corpo a obedecer a Deus, dando-lhe vida. Como o Espírito Santo ressuscitou o corpo morto de Jesus, ele também pode ressuscitar nosso corpo. Seu poder, presente em nós, dá vida ao nosso corpo hoje. Ele nos restaurará quando estivermos doentes e nos preservará se estivermos sãos. Porém, poucos cristãos experimentam todos os dias essa vida dada pelo Espírito Santo ao seu corpo. Mesmo desejando a bênção da cura, não apresentam seu corpo ao Senhor como um sacrifício vivo. Só os que realmente desejam viver para Deus e pela fé se apropriam dessa promessa e experimentam a cura do seu corpo dada pelo Espírito Santo. Assim, podem trabalhar ativamente para Deus. Muitos cristãos obedecem ao que seu corpo está sentindo, tornando-se escravos do seu corpo. Não podemos, porém, viver dominados pelo corpo, pois o Espírito Santo capacita nosso interior para comandar o corpo. Fortalecidos por Deus, não só as cobiças da carne deixaram de ter controle sobre nós, mas também suas fraquezas e doenças acabaram perdendo a força em nós. Porém, se o cristão segue a carne, ele se torna incapaz de receber a vida que o Espírito Santo dá ao corpo. Além disso, encurtará seus dias aqui na terra, pois o pecado resulta na morte. Para que o corpo viva, precisamos dedicá-lo a Deus, vivendo para Ele. Nós mesmos, porém, não conseguimos dominar nosso corpo. Só conseguiremos controlá-lo através do Espírito Santo, que nos capacita a mortificar os feitos do corpo, estando crucificados com Jesus na cruz. Para glorificar a Deus. Nosso corpo não foi feito para impureza, mas para o Senhor. Glorifiquemos, pois, a Deus em nosso corpo, resistindo a qualquer excesso da carne, seja no comer, beber ou no sexo. Inúmeros cristãos estão doentes, fracos e sofrendo, porque Deus os está disciplinando. Se eles entregarem o corpo totalmente a Deus, Ele os curará. Porém, se continuarem a viver seguindo os seus desejos, o açoite de Deus permanecerá sobre eles. Nosso corpo é para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Isso significa que Deus, além de salvar nosso espírito e a alma, também salva nosso corpo das doenças. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo
e o será para sempre. Deus se dá inteiramente a nós para que possamos nos oferecer totalmente a Ele. Ele dará sua vida e seu poder ao nosso corpo físico. Ele cuidará dele, preservando-o e nutrindo-o. Na cruz, Jesus carregou em seu corpo os nossos pecados. Unidos a Ele pela fé, nosso corpo foi crucificado e ressuscitou e ascendeu ao céu. Atualmente, o Espírito Santo está habitando em nós. Por isso, podemos dizer que o Senhor salva o nosso corpo. O que significa o Senhor é para o corpo? Primeiro, significa que o Senhor livrará nosso corpo do pecado. Se oferecermos nosso corpo a Deus, reconhecendo-o como Senhor de tudo, e por meio da fé reivindicarmos o cumprimento da sua promessa, veremos que Ele nos livrará de nós mesmos, e assim poderemos vencer nossos pecados através do Senhor. Segundo, significa que o Senhor é também para as nossas doenças. Pois do mesmo modo que Ele destrói o pecado, cura as doenças. Terceiro, o Senhor é também para o nosso viver no corpo. O Senhor é também para o nosso viver no corpo. Vivemos por intermédio dele, que é a força e a vida do corpo. O poder da sua ressurreição flui para o nosso corpo diariamente. Ele é a força e o poder do nosso corpo. Quarto, o Senhor é também para a glorificação do corpo. Se usarmos nosso corpo para o nosso prazer, em vez de dedicá-lo inteiramente ao Senhor, será impossível conhecer a experiência de que o Senhor é para o corpo. Todavia, se nos entregarmos totalmente a Deus, conduzindo-nos em tudo segundo os preceitos divinos, Ele nos concederá sua vida. Ele nos concederá sua vida e poder. Quando Jesus voltar, Ele ressuscitará o nosso corpo. Nossos corpos são membros de Cristo. Ele nos dá força para o viver diário. Nosso espírito está unido ao de Cristo. Nossa alma, ou seja, nossa vontade, afeição e mente, está ligada à de Cristo. E nosso corpo ao de Cristo. Se tivermos alguma doença, sofrimento ou fraqueza, lembremos-nos de que o corpo de Cristo é para o nosso corpo. Nosso corpo está unido ao dele e podemos extrair vida e força do seu corpo para suprir nossas necessidades físicas. Firmemo-nos, pois, nesta união com Cristo pela fé e busquemos nele o necessário para as nossas carências físicas. Estamos unidos com Cristo e nosso corpo se tornou um membro de Cristo pela fusão dos nossos espíritos. Através dele, a vida de Jesus pode se manifestar, produzindo em nós saúde, poder e vida. Nosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em nós. Isso significa que a presença do Espírito Santo em nós começa no Espírito, onde ele mantém comunhão conosco e vai até ao corpo. Cristo afasta do pecado o nosso corpo físico, para que possamos ser cheios do Espírito Santo, tornando-nos canais dele. E a vida dele flui para cada um dos nossos membros, dando-nos vida e poder abundante. Crer que nosso corpo é templo do Espírito Santo nos dá não apenas a santidade, a alegria, a justiça e o amor de Cristo à nossa alma, mas concede vida, poder, saúde e força ao nosso corpo fraco, cansado e doente. Quando o nosso corpo verdadeiramente morrer com Cristo, isto é, quando estivermos totalmente sujeitos a Cristo, quando rejeitarmos toda a vontade própria e toda a ação independente, e nada buscarmos senão ser templo do Senhor, com toda certeza, o Espírito Santo manifestará a vida de Cristo ressurreto em nosso corpo. Não somos de nós mesmos, portanto, glorifiquemos a Deus no nosso corpo. Somos membros de Cristo, somos templos do Espírito Santo, não pertencemos a nós mesmos.
Fomos comprados por elevadíssimo preço. Tudo o que é nosso pertence a Ele. Deus nos uniu com Cristo. Honremos a Deus com o nosso corpo, consagrando-o inteiramente a Deus. Assim glorificaremos a Deus e permitiremos que Ele demonstre o seu poder livremente, libertando-nos das fraquezas, das doenças e dos sofrimentos, bem como do interesse próprio, do amor próprio e do pecado.